meu filho não fala, o que eu faço? Buscar ajuda fonoaudiológica é importante, obviamente, mas tem algo ainda mais essencial que pouca gente fala e é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos prática na conquista da evolução da fala daquelas crianças que não falam ou falam pouco. E eu faço isso atendendo crianças sim, mas principalmente treinando famílias para o desenvolvimento da fala infantil em casa. A fala depende do desenvolvimento neural. Isso é óbvio, depende da forma como o cérebro daquela criança funciona, mas ela depende principalmente das vivências e dos estímulos que essa criança recebe todos os dias. Então, quando nós estamos diante de uma criança que já deveria estar falando, vamos imaginar aí uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, mas que essa fala ainda não veio, nós já sabemos uma coisa absolutamente importante e essencial para a mudança nesse curso de desenvolvimento dela. O tipo de estímulo que essa criança está recebendo no dia a dia dela não está sendo suficiente para que ela dê conta de evoluir na fala. Dizer isso de forma alguma significa pressupor que a família não está estimulando ou que essa família está estimulando errado. Eu sei que na sua casa a conversa, a brincadeira, há estímulo, mas existe uma diferença muito grande entre esse estímulo geral, esse de conversar, brincar e etc., e o estímulo específico para o desenvolvimento da fala. Porque não basta simplesmente conversar, simplesmente brincar quando estamos diante de uma criança que já tem dificuldade nesse desenvolvimento. O estímulo precisa ser direcionado, ele precisa ser ajustado, específico para aquilo que essa criança precisa desenvolver. Então não é só brincar, conversar, interagir, é fazer isso de uma forma a proporcionar a essa criança a prática das habilidades que faltam para ela falar. Então, a primeira coisa que uma família deve fazer quando nota que o filho está com dificuldade para evoluir na fala é olhar para os estímulos do dia a dia, a rotina, vida real, vida real. E aí você talvez pode dizer, Angélica, eu trabalho fora o dia inteiro. Mais de 95% das famílias vivem essa realidade, vida real. Isso não é um problema, é olhar para a vida real, para como esses estímulos estão sendo apresentados ao teu filho, as experiências, os momentos de comunicação, de interação, como isso está sendo apresentado e ajustar isso para as especificidades de comunicação do seu filho. Lógico, para fazermos essa mudança, a gente vai ter que identificar que especificidades de comunicação são essas, em que fase de desenvolvimento linguístico está seu filho, que habilidades, pré-requisito de fala ele tem dificuldade, como é a comunicação dele, ele pede, ele responde, como é a interação com os pares, com você, como é a atenção dele, consegue se envolver em uma atividade, participar do banho, da alimentação, ficar um tempo interessante em uma brincadeira, consegue imitar movimentos, imitar sons, entender todo o aspecto de comunicação e de habilidades pré-requisito. E então nós ajustamos esses estímulos da vida real, do dia a dia, a forma como responde aos pedidos não verbais, o tipo de brincadeira, o tipo de brinquedo, o tipo de música que nós cantamos, como você pede as coisas para ele, como você fala com seu filho, que palavras você escolhe, qual é o tamanho dessas frases, você dá ajuda, você toca, como isso acontece, como na prática do dia a dia a comunicação se dá na sua casa, ajustar isso às dificuldades do seu filho. E aí é lógico, para que isso seja viável, a orientação fonoaudiológica é essencial. Mas entra aqui um alerta muito importante. Por que eu não comecei esse vídeo dizendo que a família com atraso na fala precisa levar na fono? Porque não é só levar na fono. Existem 2 aspectos que vão ser determinantes para que essa evolução a partir do acompanhamento fonoaudiológico aconteça. O aspecto número 1 e número 2 não por ordem de prioridade.
tá? Só por uma questão didática aqui. Primeiro, a fonoaudiologia é uma área muito ampla. Existem profissionais excelentes, mas com focos completamente diferentes. Você precisa buscar um profissional que realmente trabalhe com o desenvolvimento inicial da fala e que saiba fazer a orientação familiar. Porque se você vai em um profissional que trabalha de uma forma muito geral com a fala e com a comunicação, tem grandes chances de você receber uma orientação genérica, como brinque bastante com ele, converse, nomeie as coisas, coloca na escola, leva em parquinho e pronto. E aí a fala vai continuar sem evoluir. É preciso que o profissional saiba identificar a fase de desenvolvimento da criança e saiba, mesmo na criança pequena, tornar a rotina, o dia a dia em estímulo para a evolução da fala. E aqui a gente entra no nosso segundo aspecto, que está intimamente relacionado a isso que eu acabei de falar. A fala exige repetição, muita repetição. Isso já é amplamente discutido na literatura de desenvolvimento infantil, neuroplasticidade e nas próprias intervenções de linguagem. A criança aprende pela alta frequência de experiências. Atraso na fala a gente não consegue resolver com uma sessão semanal de 45 minutos. A terapia ela é importante sim, mas ela sozinha não sustenta esse desenvolvimento. Eu sou fonoaudióloga, estou aqui dentro do meu consultório, eu digo para os pais que eu acompanho, eu não tenho varinha de condão. Não adianta vir aqui fazer com a criança sai do consultório, ela não consegue reproduzir isso que foi vivido em terapia na vida real. Quem precisa fazer isso são os pais. A única forma de nós garantirmos que essa criança receba a intensidade de estímulo que ela precisa, a intensidade de repetição, de prática que a fala exige para evoluir, é preparando os pais dessa criança para que eles saibam conduzir essa comunicação diariamente e então proporcionar a evolução dessa criança. E fazer isso é de uma forma muito natural. Quando eu digo isso, não pense que, meu Deus, agora eu vou ter que virar um fonoaudiólogo e meu filho vai passar o dia inteiro em terapia, ele vai cansar. É justamente o oposto o raciocínio. Quando os pais entendem o processo de desenvolvimento da fala, onde nesse processo meu filho tem dificuldade, e a gente levando em conta que fala se desenvolve com interação, não é o brinquedo, a música, é o que você fala enquanto brinca, é o como você canta, é o como você conduz esse momento. Todo momento em que você está falando com o seu filho, que você está respondendo a um pedido dele, pode ser um momento de estímulo se você fizer isso de uma forma a ajudá-lo a evoluir. Ou melhor, se você fizer isso de uma forma que faz sentido para ele. Para te dar um exemplo muito simples, uma criança, vamos imaginar que estamos falando de uma criança que está em fase de desenvolvimento de imitação motora. Ela não fala e quando a gente olha para as habilidades pré-requisito, ela não tem imitação motora. Se esses pais que não receberam essa orientação vão lá estimular essa fala, pedindo para que ela fale o cachorro, que ela fale o sapo, o patinho, o nome das coisas, que ela fale água quando ela pede. Essa criança sequer imita movimento. Como que ela vai imitar movimento com som? Não há viabilidade, não porque nunca vai conseguir, porque agora isso não é possível para ela. Aí os pais tentam que ela faça isso, ela se irrita, ela fica brava, ela foge e vem aquela crença: meu filho não quer, ele não gosta, eu não sei, esse negócio de estimular em casa não funciona. Mas vamos lá, ela estava precisando estimular a imitação motora. O que estava antes ela já consegue fazer, nesse meu exemplo aqui, nessa minha suposição. Se esses pais agora que entendem que, estimular a fala não é geral, não é só conversar e pedir para falar, é entender a habilidade e especificar o estímulo. Sei que a imitação motora, ao invés de eu pedir que ela fale cachorro, eu vou fazer o movimento do cachorro. Ao invés de pedir que ela fale sapo, a gente vai sair pulando que nem o sapo. A chance dessa criança fazer, engajar, conseguir é muito maior. E mais, se ela não conseguir de primeira, porque ela não vai conseguir, é óbvio, ela está aprendendo, os pais conseguem ajudar. Eu consigo pegar meu filho e pular com ele igual sapo. Eu consigo abrir a boquinha dele com jeitinho, com carinho, colocar a linguinha e mostrar aqui a língua, ó filho. Eu consigo ajudar. O motor permite esse auxílio. E essa criança então vai conseguir
de fato viver o estímulo, porque o estímulo é isso, é eu criar uma oportunidade para que ela possa praticar aquilo. Não é só o adulto falar ao redor. A criança, a criança tem que poder viver aquilo, fazer aquilo, ela fazer, não o adulto, a criança. Assim ela está treinando, ela está estimulando essa habilidade para que ela aprenda e evolua. Aprendeu essa? A gente passa para a próxima. Então fica muito mais fácil, muito mais tranquilo e o dia a dia flui com naturalidade. O estímulo da fala deixa de ser um peso, um estresse e passa a ser algo que torna essa rotina muito mais tranquila, inclusive a nível de relação de pais e filhos, né? Porque enquanto a gente está cobrando coisas que não saem do lugar, a gente normalmente tem muito estresse, muita briga, e se nós estamos fazendo coisas que nós conseguimos fazer junto, nós estamos fortalecendo esses laços. Para finalizar esse raciocínio aqui, eu gosto de fazer uma analogia. Se você descobre hoje ou percebe hoje que seu filho está com alguma alergia alimentar, inevitavelmente você fará uma mudança na forma como cozinha na sua casa, não fará? Ou você crê que apenas levá-lo ao alergista, mas continuar em casa oferecendo aquele alimento que dá alergia vai resolver o problema? Não vai, né? Você vai precisar do suporte do profissional para te orientar, para identificar o que precisa ser modificado, como você modifica, o que você coloca no lugar, que alimento você substitui, mas você precisa fazer isso na sua casa. Vai precisar mudar a forma como você cozinha, às vezes a forma como limpa o ambiente, como organiza, o tipo de tecido, etc. Aqui na fala é a mesma coisa. O fonoaudiólogo é importante? Sim. É preciso que você busque suporte fonoaudiológico? Sim. Mas o fonoaudiólogo está ali para, acima de tudo, preparar você para que você mude a forma como essa criança convive com essa comunicação no dia a dia e então ela possa evoluir. De nada adianta levar no fonoaudiólogo e seguir vivendo exatamente da mesma forma. Se não muda a rotina, não muda a brincadeira, a comunicação, não muda a evolução. Eu trabalho há muitos anos com a primeira infância e trabalho treinando famílias para o desenvolvimento da fala literalmente desde que me formei. Se você quer entender mais sobre isso, sobre como que os pais conduzem esse estímulo, como assim estímulo intencional e ainda como que é essa mudança. Então, ok, para a criança que precisa desenvolver a atenção é um tipo de estímulo, imitação motora outro tipo de estímulo, resposta a comando outro tipo de estímulo, enfim. Para clarear mais sobre tudo isso, eu tenho uma aula complementar que está disponível para você, tanto aqui embaixo desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Clica e assiste. Ali você vai entender essa dinâmica do estímulo no dia a dia e vai já sair com ferramentas para aplicar hoje na fala do seu filho. Clica lá e assiste agora, porque quanto antes você começar, mais rápido você vai ouvir a fala do seu filho evoluindo. Até mais!